Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao Let's Talk Show. Hoje a gente vai falar de um assunto que todo MEI pensa, mas ninguém quer encarar, o tal do INSS. Mas calma, não é para sair correndo daí, hein? Eu prometo que hoje a gente vai entender como pagar o INSS, mas pode ser assim mais um investimento e não um boleto do mal, hein, gente? E para esse papo eu trouxe ele, o cara que consegue transformar o assunto do imposto em um assunto leve. O que convenhamos que é um milagre, não é? Especialista em finanças, mentor e muito bom MEI e o meu guia nesse labirinto contábil, Ricardo Abílio. Seja muito bem-vinda. Olá, Letícia. Olá a todos que acompanham o Let's Talk Show. Sempre um prazer estar por aqui, podendo trocar ideias, transmitir um pouquinho de conhecimento, mas também ganhar muito, enriquecer com as perguntas, com as colocações. Vamos aí para mais um programa firmes e fortes. Firme e forte, igual gelatina. Mais firme que prego na areia. Você sabe, Abílio, que para mim, quando a gente faz o programa, e todos, né, a gente sempre faz uma avaliação da parte do marketing, do que tá fluindo, o que não tá, qual a rede social que tá mais bombando ali. E pra gente foi uma surpresa muito grata saber que o seu conteúdo no TikTok, galera do TikTok aí, ó, tá bombando. Um beijo pra vocês, o Hércules, a Sônia, o Celso, que tá sempre curtindo, comentando, compartilhando esse conteúdo. Continue, agradecemos vocês. E o TikTok, seu assunto, tá aqui, ó, no top 1. Legal, a gente fica feliz também. Eu acho que a gente entra sempre com o intuito de somar, de ajudar, de estar buscando. O caminho digital hoje é a tendência natural, não adianta. A gente tem que tirar essa capa de querer ficar só nos bastidores e se colocar, se posicionar, e faz parte os riscos e também as conquistas. Então a gente fica feliz. E vamos firme aí, vamos aumentar esses números. Vamos aumentar os números e aí eu vou lançar já um desafio para as redes sociais, que aí eu quero saber agora desse programa qual é a rede social que vai bombar mais. Se é Spotify, se é TikTok, se é Instagram, se é YouTube. Escolhe sua rede social favorita e manda um comentário lá, curte, compartilha, ajuda a gente aí nesse sentido, tá bom? E Abílio, agora sim, a gente, para começar leve, quanto o MEI paga de INSS por mês? Assim, é para doer no bolso ou dá para pagar sem precisar vender um rim? Não, essa parte é bem tranquila para o MEI, porque ele paga um valor fixo mensal e lá dentro tem uma contribuição equivalente a 5% de INSS, né? 5% sobre o salário mínimo. E aí com isso ele já está coberto ali pelo INSS, já está dentro dessa fatura dele mensal. Então não é nenhum valor astronômico, não. É um valor bem acessível. O MEI vem facilitar. O importante realmente é o microempreendedor individual entender toda a sistemática tributária geral do MEI e, em especial, o que aquilo vai refletir numa futura aposentadoria para ele. Ih, gente, tá vendo? Ó, então não é um investimento, hein? E o que o MEI ganha com isso, afinal? Porque o povo fala que é só gasto, mas assim, eu quero saber a fundo, saber quais são os benefícios, esse pacote aí do INSS, o que vem dentro desse MEI? O MEI, ele automaticamente já tem o primeiro ganho, que é a sua formalização, a regularização perante aos entes federativos, a Receita Federal, poder ter uma vida financeira bancária através do seu CNPJ, e em relação ao INSS, ele passa a ser segurado do INSS. Então, se ele precisar de um auxílio-doença, uma aposentadoria lá na frente por idade, a soma também, eventualmente, desse tempo para uma aposentadoria por tempo de serviço, no caso das mulheres, um auxílio maternidade, enfim, é uma segurança a mais, né, que é super importante. O empreendedor, em geral, o Brasil tem essa característica, o cidadão está sempre se virando como pode, poder ter essa segurança e garantias previdenciárias aí numa emergência. O brasileiro é literalmente se vira nos 30. Com certeza, esse não tem mau tempo, né? Agora me conta uma coisa, tem que aumentar o valor da aposentadoria sendo MEI? Tem como fazer isso ou não? Vai pagar só aquela cotinha e vai ter aquele benefício X e não vai ter como aumentar? Ou é igual a cota do delivery ali, se você dá uma melhorada... Não, na verdade é assim, vamos tentar até fazer uma estruturação da parte do como ser segurado e os benefícios previdenciários. A pessoa que abriu o seu MEI,
ele passa a ter a condição de segurado. A gente já comentou isso. Eu já sei que eu estudei. Quando paga a primeira. Em dia. Tem que pagar na data até o dia 20 do mês seguinte. Então, pagou a primeira, está na qualidade de segurado. Então, dentro disso, ele terá sempre o benefício baseado em um salário mínimo para um auxílio-doença, auxílio-maternidade, o que for necessário. E para uma aposentadoria por idade. Então, a pessoa só se aposenta diretamente pelo MEI por idade e por um salário mínimo. Ah, mas eu quero que esse valor seja maior de aposentadoria e quero também que possa contar como tempo de serviço, porque eu já tenho um período lá para trás, de repente a pessoa para de ser MEI e quer ter um período lá para frente como registrado, como contribuinte. Então, aí ele precisa recolher uma diferença, aí sim tem um custo, na alíquota de 15% sobre o salário mínimo, numa guia específica, aí sim ele pode aumentar esse valor, como também pode contar como tempo de serviço. Então é sempre interessante entender que essa parte da Previdência requer sempre aquilo que a gente comenta, um olhar pessoal, um olhar bem requer uma individualizado. consultoria aí, Exatamente. Né? Então a gente está dando aqui um en passant geral, mas sempre interessante ter um foco individualizado em cada caso. Porque às vezes, conforme já falamos muitas vezes, às vezes ao invés de aumentar, vamos para uma previdência privada e fica com aquele benefício previdenciário que você já tem na previdência oficial, que é o INSS. E você busca outros recursos. É sempre interessante porque dinheiro não leva desaforo, né? Então a gente tem que investir bem, tem que gastar bem para usufruir melhor. É isso aí. E essa é clássica. A gente recebeu uma pergunta aqui que a gente teve que colocar para vocês, porque assim, se eu formei e não tiver receita, eu ainda preciso pagar o DAS-MEI? Ou eu posso dizer para a Receita que esse mês não rolou e espera lá entender que vai ser pago um dia? Se você falar isso para a Receita vai falar, não colou. Não deu certo. Não deu certo, continue pagando. Né? A guia do MEI, o DAS-MEI, né, que se chama, ele já é feito um valor fixo mensal 12 meses no ano. Então, se você teve faturamento ou não teve, se foi 6.750, que é o máximo na média, né? Os 81 mil no ano. Se foi 6.750, ou se foi R$100, ou se não foi, vai pagar a mesma valor conta. É o mesmo. Né? Então, de repente você pode ter um faturamento de 20 mil num mês e não ter em outros meses, né? Então, o MEI tem essas sazonalidades de faturamento, essa nuance aí, essa mudança. E é obrigatório, uma dúvida, é obrigatório pagar todo mês? Ou, por exemplo, assim, como ele já é pago o ano todo, eu posso pegar uma vez só e pagar ganhei 20 mil, vou pagar anualmente, vou pagar o anual. Não vai vir, pode pagar, pode antecipar, então. Porque a gente consegue, todo ano você consegue tirar as guias do ano. Então, a partir da hora que você tirou, se você quiser antecipar os pagamentos, não tem problema. Só não pode pagar depois. Ela só fica brava se pagar depois. Exatamente. Na verdade, assim, aquilo que a gente já bate na tecla. A primeira, pague em dia. Pague até a data do vencimento para você ter a qualidade de segurado. As demais, o bom de evitar de atrasar é multa e juros. Você acaba dando dinheiro para o governo que não te reverte em nada. É verdade, mas se dá para antecipar, ganhou um dinheiro bom, antecipa e fica o resto. Fica tranquilo. Questão de fluxo de caixa. Né, tudo questão de você avalizar ali qual a melhor performance, aquele dinheiro em caixa, um investimento, ou vamos já quitar esses débitos tributários, porque lá na frente não sei como é que vai estar. Então, tudo isso é uma questão de avaliação e planejamento. Isso aí, planejamento é tudo. Com certeza. E você que tá aí, me conta, você paga o INSS como MEI ou faz parte desse time? Deixa para o mês que vem e depois eu me viro, vai pagando juros, conta aqui, compartilha esse vídeo e já marca aquele amigo que tá precisando de uma contabilidade de choque de realidade aí para você, viu? Se você acha que entender de imposto é um filme de terror, calma. Calma, o final pode ser muito feliz. O Ricardo Abílio, consultoria tributária, tá aqui para transformar o temido DAS em um documento amigo. Ele te ajuda a planejar, contribuir e garantir o seu futuro sem drama. Porque quando o Ricardo explica, olha, até a planilha sorri, viu, gente? Né, Abílio? A gente tenta fazer isso, né? Porque é que nem aquela coisa, né? Vamos fazer a limonada com os limões que estiver na nossa mão. A gente não pode querer inventar. Então, a obrigatoriedade tributária hoje, ela é estabelecida por lei, então você não tem como fugir. Então vamos tentar, dentro daquilo que nos é imposto e obrigatório,
fazer com que pelo menos o resultado seja mais positivo. Ninguém gosta de pagar imposto. A gente tem também discussões o quanto o Estado é pesado e necessita de tantos impostos. A gente defende uma diminuição, mas aqui a gente está para discutir a situação legalista que vivemos. Então, a gente precisa ter a regularidade, precisa trabalhar dentro do que a lei coloca, e aí pelo menos tirar proveito e num bom planejamento, lá na frente ter um pouquinho mais de tranquilidade. É verdade, eu já tô com a minha agenda. Já, 2026, a minha meta é, vamos lá fazer a nossa avaliação, nosso planejamento pra gente se organizar, porque teve época que eu trabalhei registrada, não trabalhei, aí ficou fui MEI, virei empresa, então a gente vai ter que fazer uma análise e um planejamento profundo nisso. Importante essa deixa que você está colocando, Letícia, no seu caso, porque se você teve período CLT, período MEI, período empresário, isso e aquilo, na hora de fazer o cômputo da parte do tempo de contribuição, esse período do mês, se a gente não tiver aquele adicional que eu comentei, você pode perdê-lo para efeito de tempo de contribuição. E já faz tanto tempo que foi MEI que eu nem sei se eu paguei, se eu não paguei, então a gente vai ter que fazer uma análise isso, e às vezes você aí vai chegar também num determinado ponto que você vai falar, poxa, mas eu ainda preciso trabalhar mais tempo por causa de idade. Então não vale a pena fazer um aporte daquele período que ficou para trás. Deixa ele lá, quietinho, vamos pensar daqui para frente. Então tem tudo isso. É tudo realmente uma questão individualizada. A privada, né? Exato. Mas 2026, janeiro, você já tá lá. Primeiro dia da sua agenda já tá lá comigo, viu? Você anota aí na agenda dele pra mim. Avílio, o MEI tem direito de auxílio-doença, tem direito a todos os outros que o pessoal tem, como MEI ou não? Tem alguma coisa que sai fora aí? Porque a gente sabe que quando a gente, né, fica doente, o MEI fica doente, o cliente não aceita aquele atestado, só aceita o Pix, né? E aí, como é que funciona? Quem é empreendedor sabe bem disso. Não adianta justificar com atestado, com comprovação de comparecimento em laboratório, em hospital. O cliente quer o resultado, né? Então, a gente não tem essa opção quando se é empreendedor. Então, mas no quesito previdenciário, na prática, acaba tendo os mesmos direitos que qualquer outro segurado da Previdência. Então, você estando com a condição de segurado garantido lá através do seu MEI, você pode ter um auxílio-doença, auxílio-maternidade, todos esses benefícios que basicamente são feitos ali no dia a dia. A questão de aposentadoria que muda conforme a gente falou. Você tem uma situação por idade, né? O legal desse parte do MEI ainda é tudo ainda muito novo. Porque o MEI é relativamente novo, então muitas pessoas que fizeram as opções pelo MEI ainda não chegaram a ponto de falar que tudo isso funciona ou não, né? Então, é legal a gente já ir discutindo, desmistificando para as pessoas o quanto o MEI pode ser interessante, sim, pode ser vantajoso, e a pessoa lá na frente tá mais tranquilo e tá regularizado, né? Então, a pessoa hoje pode se machucar trabalhando, pode estar atravessando a rua e ser atropelado, aí não consegue fazer a sua atividade usual ali, profissional, do seu microempreendedor individual. Pelo menos ele pode ir lá receber um salário mínimo do INSS e dar uma equilibrada um pouquinho na situação dele. Dá uma amenizada, né? Porque eu acho que equilibrada não dá muito, não. Tentar ficar menos pior aí. A gente já falou um pouquinho aí sobre a contribuição, sobre a aposentadoria do MEI, né? Mas dá para se aposentar por tempo de contribuição, só sendo MEI ou não? Pode tanto sendo só MEI, como também tendo outra combinação. Aí entra aquela questão de você ter que fazer um complemento do valor. Então, o MEI, ele automaticamente compreende ali uma situação de recolhimento de 5% sobre o salário mínimo. Ele só paga 5%, sendo que um contribuinte individual autônomo pagaria 20%. Então, para se ter o cômputo por tempo de serviço, precisa ser recolhida essa diferença de 15%. Ou para aumentar o valor. Então, isso dá para ser feito, mas precisa de uma avaliação se vale a pena, tá? Eu acho que esse é o ponto mais... Às vezes vale a pena mais ele colocar numa privada e fazer um caixa. Exatamente. Então, são questões de análise tanto financeiras, como também de práticas de cada um, de cada família, de cada cidadão. Então, são bem aspectos que eu acho que vale a pena sempre deixar isso aí. Depende. Ver qual o melhor caminho. Né? Vamos lá, gente, fazer a consultoria, a gente entender como é que a gente tá, a situação, vamos já se programar, porque, né, a idade
bate na porta quando a a gente gente vai piscou e vai sentindo. Já são décadas passadas. Já passamos quase 5 aqui já. Juntos é isso mesmo. Estamos iguais. Se eu atrasar o DASMEI, o que que acontece? O governo manda uma carta, Bom, vamos lá. negativo o CPF, CNPJ, o que que acontece? Primeiro problema que a pessoa pode ter atrasando o MEI, lembrando, pague pelo menos a primeira em dia para ter a qualidade segurada. É o mínimo, né? Esse é o principal. Mas depois, atrasando, você pode ser excluído do sistema do microempreendedor individual, excluído do sistema do Simples Nacional, e o seu CNPJ, que era básico, tranquilo de se resolver, vira um CNPJ comum, optante pelo lucro presumido, cheio de obrigações acessórias, e o que você vai gastar de multa e contabilidade para acertar isso vai sair muito caro. Perdão. Esse é o principal problema. Ele muda mesmo sem atingir O limite de o faturamento. limite de faturamento? Porque um dos quesitos para se manter no microempreendedor individual, que é um requisito até do Simples Nacional, é não ter dívidas com os entes federativos. Então, se você tiver em aberto com a sua mensalidade, a Receita Federal pode, através de um ato normativo, tirar você do Simples Nacional. E aí seu CNPJ passa a ser uma empresa comum. Então, isso é muito ruim. Então, esse é o principal problema. E a pessoa nem fica sabendo, às vezes. É que hoje em dia tudo é pelo domicílio tributário eletrônico. Muitas vezes as pessoas não têm o costume de acessar aquilo ali. Então, tanto que é mais uma coisa legal de deixar bem frisado aqui, a gente sempre fala isso. Receita Federal não se comunica por SMS, por e-mail, por WhatsApp. Qualquer coisa que chegar através desses canais, tome muito cuidado, não clique em nada, porque não é por ali que a Receita Federal vai te notificar. Pode vir alguma mensagem, alguma coisa, mas nunca clique em nada para não ter problemas. É sempre pelos canais oficiais, que é pelo DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico. Através do gov.br, através do portal ECAC da Receita Federal. Ali são os canais de confiança. Então, a Receita manda comunicado, mas através desses... Não vem cartinha para casa. Esse sistema já acabou. Já acabou faz tempo, né? Exatamente. Então, além desse problema de uma exclusão do Simples Nacional, a pessoa pode ter o seu débito com a Receita Federal inscrito em dívida ativa e dali ir para o cartório. Então, pode ter protesto em nome do CNPJ, não do CPF. Tá. Lá para frente, pode ter uma desconfiguração da personalidade jurídica, recair sim sobre o CPF, mas ainda... Isso não chegou a acontecer, porque normalmente o MEI também já regulariza antes, né? Então, é importante estar atento a isso, estar procurando se informar, procurar sempre o auxílio de um profissional contábil, tributário, para te auxiliar nisso daí, porque às vezes você faz jogadas mal feitas, perde uma oportunidade de um desconto sobre o valor devido, uma melhor condição de regularização, uma situação em que não precisaria gastar com isso e poder deixar a coisa resolvida. Sempre bom estar bem amparado, porque é uma sopa de letrinhas esses impostos do Brasil, né? Então, realmente, ao mesmo tempo que vira um filme de terror, que nem você falou, É verdade. realmente porque quando você está num campo em que não é tua zona de conforto, não é o seu posicionamento, realmente você fica perdido. Então, requer realmente uma boa especialização. E a parte tributária do Brasil realmente é um mundo à parte, né? Totalmente, né? E não só isso, né? Porque hoje a gente tem tanta informação na internet que, assim, qual é a veracidade daquilo lá, né? O que realmente tá certo, o que realmente tá errado, né? Por isso que a gente frisa aqui no Let's Talk pra gente trazer profissionais que realmente entendam do assunto, que realmente tenham um gabarito para falar, para que a informação chegue de forma clara e correta, né? E muitas pessoas, né, mandam lá para mim, olha, preciso do telefone dele, a gente encaminha o telefone para vocês, gente, vocês vão conseguir falar com ele diretamente para esclarecer as suas dúvidas, a gente passa não só o seu, mas de qualquer outra pessoa que passa a gravar aqui com a gente, para ter esse contato e ter a informação correta, né? E a gente tem muitos contatos pela internet também, em todos os canais, seja pelo YouTube, Instagram, TikTok, e quando vem pra gente, a gente preza muito de não passar dificuldade para vender facilidade, né? Então, muitas das vezes as pessoas fazem o contato, a gente fala, ó, melhor orientação para você, permanece nessa linha que você tá, faz assim mesmo, tal, do que muitas vezes criar um cliente para nós. Às vezes a nossa orientação é sempre no melhor caminho para o cidadão. A gente não vai querer aqui vender uma situação XYZ só para
ganhar um cliente. Eu acho que a gente prefere sempre uma solidez da relação, a confiança realmente, Exatamente. achar o melhor caminho. Porque a confiança vai trazer novos clientes Com certeza. que vão É virar uma onda, clientes, que vão virar, né, É bem aquela parceiros. coisa, a onda do bem, né? Você vai sempre trabalhar com o pensamento positivo, sempre com as ações assertivas, isso retribui com a vida. Abílio, eu posso parar de pagar o Dasmei por um tempo e depois voltar a contribuir? Ou isso é igual à academia? Você vai aquela vez e depois nunca mais volta? Não, você pode voltar, mas assim, esse período, se você ficar sem recolhimento, terá que ser regularizado. Então, caso a pessoa tenha uma opção de eu vou parar a minha atividade do MEI e talvez retorne depois, melhor fazer a baixa do seu CNPJ, regulariza, fica sem dívida, sem ter que pagar um valor ali que seria, não vou dizer indevido, né, mas que não teria utilidade. Então, melhor encerrar o MEI e lá na frente abre outro. Não tem problema. Não tem problema mudar o número do CNPJ do seu MEI. Tudo vai estar vinculado ao seu CPF e os seus direitos previdenciários estarão garantidos. Você falou uma coisa na pergunta anterior que desenquadra, né? Se fica sem pagar. E aí, essa taxa que a gente paga, que do MEI é pequenininha, ela passa a valer diferente desse imposto quando desenquadra, ou não? A multa e os juros vai em cima só desse patamar que é do valor do MEI? Não, na verdade, quando a pessoa é desenquadrada do sistema do Simples Nacional, e aí o MEI vai sentir muito mais o impacto, ela passa a ter declarações, obrigações acessórias perante a sua CNPJ, que como MEI ela não tem. Então isso vai custar uma contabilidade fazer isso mensalmente para ela, e às vezes ela só vai descobrir que ela está excluída depois de meses, ou até ano ou anos. Então ali vai estar acumulado muitas faltas de entregas de declarações de obrigações acessórias num certo período, e isso vai acarretar multa em cada uma delas, não sobre valores a pagar, mas sim multas por não cumprimento de obrigações acessórias. E isso que pode partir de R$ 200 no mínimo, a valores muito superiores e acumulados por vários meses. Aí só Deus sabe, né, até onde chega, porque vai do período também, né? Exatamente. Então assim, o mínimo que a gente sempre fala para o MEI, todo início de ano, dá uma olhada na sua situação, até porque se você foi excluído durante o mês de janeiro do ano seguinte, até o dia 31 de janeiro, você pode regularizar e voltar ao Simples Nacional. Então, o mês de janeiro é o mês ideal de se atentar a essa situação e não deixar correr riscos. Janeiro já tá aí. Tá logo aí. E se passou, corre atrás, viu? Agora eu quero saber de você que tá aí, já deixou o DAS para a última hora? Conta para mim, foi por esquecimento ou por esperança de um milagre contábil de que uma hora ia ser resolvido sozinho, hein? E depois de um papo cheio de números e risadas, nada melhor que um bom lugar para relaxar, né? O Cine Bistrô é aquele cantinho charmoso que faz vocês esquecer os boletos e todos os problemas, pelo menos até a hora da sobremesa, viu? Um espaço incrível, com uma boa comida, aquele clima aconchegante, muito bacana. Então já sabe, terminou de pagar o DAS? Passa no Cine Bistrô para celebrar a sua vitória do mês. Já estive aqui, recomendo a todos, ótimo ambiente, ótima comida, ótima bebida, e isso com certeza deixa qualquer evento, qualquer situação, ou mesmo uma noite sutil e simples, muito melhor. Viu, gente? Falta você, estamos te esperando, viu? Como posso comprovar o meu tempo de contribuição à INSS? Precisa levar uma pasta gigante ou já tem tudo online? Aí, por favor, diz que sim, que é tudo online. Dá aquele suspense. E agora? Já tem algum tempo já que já está tudo digitalizado, já está tudo online. Foi mudando, né? A gente tinha lá atrás guias para entregar, relatórios, e aí veio o GFIP, hoje tem o E-Social, hoje tudo integra. Tinha aquela bíblia, né? O livro de registro de empregados, a carteira profissional era física, né? Azulzinha. Eu sou dessa época. Eu também. Mas hoje é tudo digital. Hoje, a partir da hora que a pessoa começa a sua vida previdenciária, a sua vida profissional, é tudo na base do digital. E aí os dados já foram vindo importados. Lógico que se você pegar alguém que trabalhou década de 70, 80, ainda tem dados
é a década de 90 ainda. Mas normalmente essas pessoas já estão até aposentadas praticamente. Mas Sim. hoje, principalmente quem está começando, pode ficar tranquilo. Fica tudo hoje dentro da base de dados. Hoje você tem todo o acesso pelo gov.br, meu imposto de renda, meu INSS, portal ECAC da Receita Federal. Ali você integra tudo, consegue saber, vai se atualizando, vai fuçando por curiosidade. Deixa eu ver quanto tempo de contribuição eu já tenho, o que eu ainda preciso fazer. Aí o pessoal vai lá e fala, nossa, vou trabalhar mais 20 anos ainda. Pelo amor de Deus. Segue o jogo, vambora. Não vamos desistir. Mas hoje está tudo digitalizado. Hoje dificilmente você precisa comprovar alguma coisa ainda por papel. Existem atividades que às vezes requerem alguma coisa. Principalmente quem trabalhou com insalubridade ou periculosidade. O que é insalubridade ou periculosidade? Acho que é legal falar, que as pessoas às vezes ficam em dúvida disso. São situações. A insalubridade são as insalubres que afetam a saúde da pessoa, e a periculosidade, já diz, é o perigo, risco de morte, né? Então, periculosidade, quem trabalha com um botijão de gás pode explodir, não afeta a saúde, mas pode matar. E a insalubridade, produtos químicos, que ali a pessoa não está tendo nenhum risco grave, não vai correr risco a própria Mas o vida, produto, ele pode vai afetar. sempre, o pó, o cheiro, vai comprometendo vias respiratórias, lugar com muito barulho afeta a audição e assim por diante. Então, essas profissões que são abrangidas por insalubridade e periculosidade, elas têm redução no tempo de contribuição. Então, as pessoas trabalham menos. Reduz quanto tempo, mais ou menos? Normalmente, a cada 5 anos, 1 ano. A cada 5 então, reduz aquela 1. conta que você tinha que trabalhar 30, você já consegue cair para 24, 25 anos. Então, já vai trabalhando isso daí. Então, esses casos precisam de laudo, precisam de comprovações, então requer um pouco de documentação, que atualmente já está muito mais integrado. Mas às vezes quem trabalhou lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda precisa correr atrás daquele empregador lá de trás, buscar o PPP, que eles chamam, né? Que é o perfil profissiográfico profissional. Então esse pessoal às vezes tem um pouquinho de dor de cabeça. É literalmente a sopa de letrinhas. Às vezes a gente tem alguns amigos aí que nos comunicam, me ajuda a achar esse documento de tal empresa, localizar o sócio. Porque é tudo muito antigo, né? E era tudo documento, então às vezes você vai procurar, a pessoa já não tem mais nada, né? Então, mas sempre dá para buscar alguma solução. Dificilmente fica sem uma resolução aí no final. Abílio, o MEI pode contratar um empregado? Porque tem gente que está tão sobrecarregada que quer contratar um para pagar o DAS para ela. Pode, a lei prevê que o microempreendedor individual pode ter até um funcionário registrado. Então ele pode ter um só. Temos projetos de lei já correndo no Congresso Nacional, na qual, além de aumentar o limite de faturamento anual de 81 mil para 130, 140, existem alguns projetos tramitando paralelamente lá, também querem aumentar esse limite de funcionários. Só pode ter um, poder ter aí até 2 ou 3 funcionários. Agora, o MEI pode contratar outros MEIs para trabalhar para ele. E aí sim, esse outro MEI pagar uma guia à parte, ter lá suas garantias previdenciárias, de formalização, e aí ele pode ter 2, 3. Ele só funcionário CLT registrado em carteira, somente um. Mas contratar outros MEIs para trabalhar para ele, não tem previsão legal que impossibilite isso. Pronto, pode contratar um para pagar o DAS para você. Se eu formei e tiver um outro emprego com a carteira assinada, eu posso acumular os benefícios ou é igual o cartão de crédito? Se passar o limite, trava tudo. Na verdade, essa é uma discussão. Quando você tem 2 cargos ao mesmo tempo, independente de qual característica, você não consegue somar esse. Então, vou trabalhar 1 ano em 2 lugares, vai valer por 2. Isso não, já caiu por terra. O que acontece é o quê? Você, quando atinge o teto de contribuição, no outro lado você não precisa recolher. Então, nesse caso do MEI, como ele paga só 5% aqui, para que esses valores fossem somados, o cidadão vai precisar complementar com os 15% para valer, de pelo menos aumentar o valor da contribuição. Mas provavelmente não vai valer a pena. Então ele vai basicamente perder esse 5% dentro do MEI. Mas se ele é funcionário registrado CLT e ele ainda mantém o MEI, é porque ele precisa desse microempreendedor individual formalizado para emissão de nota, para participar de eventos em horários contrapostos ao que ele trabalha. Então ainda sai mais barato ele ter o MEI
do que uma empresa comum. Então, mas vai perder a previdência. Mas um detalhe muito importante, se a pessoa trabalha registrado CLT e possui um CNPJ, de que formato for, e por exemplo MEI, ao ser demitido, uma eventual rescisão, uma eventual dispensa por parte do empregador aqui no CLT, ele não recebe seguro-desemprego. Porque ele tem a Porque empresa. tem uma empresa no nome. Ah, tem gente que consegue provar que estava inativo, isso, aquilo, aí são outras situações. Mas, a grosso modo, a gente sempre fala, coloca um asterisco aí, que você, na hora que for tiver uma rescisão, Tem uma que estar dispensa, ciente. você não vai receber o seguro-desemprego. Então, mais uma vez, planejamento, caso a caso, e dá uma olhada. E quando esse segundo serviço que ele é contratado, ele já não atinge o limite, ele vai pagar um percentual desse mais os 5? E aí atinge o teto? Não, esse do microempreendedor individual não vai entrar no cômputo pro teto dele aqui. Ele vai seguir só o da CLT. O caso aqui do lado, ele realmente vai perder, não vai valer a pena, porque não vale monetariamente ele colocar mais 15% para somar ali. Não vale. Aí, com certeza, esse caso já falo direto. Ah, você quer complementar? Pega esse dinheiro, põe numa previdência privada. Ah, tá aí a dica, gente. Vamos se organizar, vamos planejar. E aí, vamos planejar o nosso próximo papo. Eu quero que você comente aqui sobre qual assunto você quer que o Abílio traga aqui para você, mas eu já tenho uma dica. E uma dica que é daquela bombástica. Vamos falar sobre reforma tributária? Vamos, é um assunto que requer muita atenção, muitas mudanças, muitas nuances, que o cidadão comum às vezes acha que vai ficar só para o empresário. Não, vai afetar todo mundo. E você, quer saber sobre o quê? Coloca aqui nos comentários, porque a gente vai ficar de olho em você, hein? Abílio, eu queria te agradecer por hoje. Muito obrigada, é sempre esclarecedora, é sempre uma aula estar aqui com você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, espero sempre aí poder estar somando, ajudando. E que nem eu falo, a partir da hora que você passa conhecimento, você também adquire muito. É uma troca sempre muito legal, umas nuances que sempre somam para todo mundo. Muito obrigada. E obrigada a você por assistir, comentar e fazer parte desse programa. Se inscreva no canal, curte, compartilha. E lembra, pagar o INSS pode não ser divertido, mas entender ele com a gente hein? Então, eu sou Letícia Ribeiro e esse foi mais um Let's Talk Show, onde a gente transforma a dúvida em risadas e informação em liberdade. Até o próximo episódio.